de hoje é um tema muito, mas muito importante, porque essa doença está acometendo muitos de nós, muitos de nossos entes queridos, e muitos de nossos amigos, que é sobre dengue, né? E a Lívia vai tirar muitas dúvidas de vocês, independente que vocês já tenham lido, já tenham ouvido, já tenham visto sobre a dengue, mas nada melhor com um especialista no assunto para vir conversar com vocês, fazer a explanação dela e bater um papo com vocês, tirar as dúvidas de vocês, de como está essa proliferação da dengue, e ela vai falar sobre a prevenção e os cuidados com a dengue. Lívia, muito obrigado pelo aceite do convite. A casa é sua, o microfone é seu e pode conversar com a galera aí. Obrigado, tá? Obrigada, boa noite. Eu trabalho na vigilância epidemiológica, sou agente de combate a endemias, como o Paulo falou. Vou passar para vocês aqui um pouquinho sobre o mosquito, né, que tem causado tanto prejuízo, vamos dizer assim, né, no Brasil todo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já pesquisaram, mas o animal que mais mata no mundo é o mosquito. O mosquito mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano, tá? No mundo todo, né? Seja ele transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras espécies de mosquito, né, espalhados pelo mundo. E o Aedes aegypti mesmo, ele pode transmitir mais de 160 doenças. Aqui no Brasil, nós temos dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela urbana, né? Mas tem outras que já estão se aproximando. Tem a febre maiaro, né? Então, se a gente não tomar cuidado, cada vez mais o mosquito traz essas doenças pra gente. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas agora a vacina da dengue chegando, tá tudo certo, né? Mas aí a gente consegue se prevenir da dengue. Mas é a zika, a chikungunya e as outras, né? Então, a gente tem que eliminar o mosquito, tá? Eliminando o mosquito, a gente diminui os casos, né, de dengue, zika e chikungunya no nosso município e no Brasil todo. Aqui eu trouxe um pouquinho de cada doença, não é a minha especialidade, tá? Mas só para vocês ficarem atentos aos sinais e sintomas e, no caso de qualquer alerta desse, procurar uma unidade de saúde, tá bom? Então, ali é o mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti. A gente consegue identificar ele como... Aqui, assim, ó, tem uma lira que a gente chama. No Aedes albopictus, que é um mosquito silvestre, mas que é encontrado na cidade também, essa lista dele é bem aqui em cima no tórax, ó. Diferente do Aedes aegypti, que tem tipo uma vírgula, tá vendo? Do lado de cá e do outro lado do tórax, tá? Só que, quando a gente mata o mosquito, é difícil identificar. Você vê que ele tem as perninhas brancas, né? E aí você vê que ele é o mosquito transmissor da dengue, tá? Então, é um mosquito que a gente tem que ter cuidado. Aqui, ó, são 4 sorotipos de dengue. Então, uma única pessoa, ela pode ficar doente com dengue até 4 vezes, tá? Geralmente, você fica imune ao sorotipo que você pegou. Então, aqui em Juiz de Fora, a gente tem circulação do sorotipo 1 e 2. Então, assim, todo mundo que já ficou doente, provavelmente, na epidemia de 2010, 2016, foi um desses 2 sorotipos. Mas em BH, no Rio, já está circulando o 3 e o 4. E aí, isso é preocupante, porque são cidades muito próximas, né? Que às vezes a gente vai passeando ou alguém vem de lá para nos visitar. E se tiver doente, aqui tem um mosquito. Então, ele vai pegar esse vírus e transmitir para outras pessoas. E aí, cada vez que a gente fica doente, o nosso organismo vai enfraquecendo mais, né? E vai piorando das próximas que vierem. Então, os sintomas da dengue: febre alta, de 39 a 40 graus, dor de cabeça, dor nos músculos, articulações, falta de apetite. Então, assim, em qualquer sinal e sintoma, procurar sempre uma unidade de saúde, tá? Nunca se automedicar, porque às vezes o remédio que você vai tomar para uma dor no corpo vai prejudicar os sintomas e fazer com que ele agrave mais, tá? Então, sempre procure uma unidade de saúde.
A zika, né? Geralmente a zika é uma doença mais branda, com muita mancha no corpo, mas é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado também, porque lá em Recife, né, os casos de microcefalia estavam ligados a zika vírus. Então é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado também. E a chikungunya, né? A chikungunya ela ataca mais as articulações. E tem casos em que pacientes ficam de 2 a 3 anos com sequela da chikungunya, com dor nas articulações. Então não é uma coisa que vai passar daí 15 dias, igual geralmente é a dengue, né? Que ainda deixa um pouco de sequela. Quando eu tive dengue em 2016, uns 4 ou 5 meses depois que eu apresentei o sintoma, eu comecei a ter queda de cabelo. E aí eu fui na dermatologista e isso ela falou que era uma sequela de dengue. E eu tive que fazer um tratamento por conta disso. Então, assim, não são só 15 dias, né? Os sintomas podem perdurar ainda por muito tempo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Aí os sintomas da chikungunya. E a febre amarela, que a gente tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano. 2017, a gente teve alguns casos de febre amarela aqui em Juiz de Fora, né? Mas quem já foi vacinado não tem perigo, né? O que aconteceu foram pessoas que não eram vacinadas, que tiveram contato provavelmente com o mosquito do ciclo silvestre, que são os hemagogos ou sabetes, e até mesmo o albopictus, como eu disse. E aí, quando a pessoa que é picada na zona rural, por exemplo, ou próximo de mato, ela vem em busca de hospital na cidade, né? E aí aqui, quando ela chega na cidade para buscar a cura, a gente tem o Aedes aegypti, né? Que pica essa pessoa e passa a transmitir a febre amarela, tá bom? Então aqui chegou mesmo na minha parte, tá? De agente de endemia. Eu até trouxe um mostruário ali, depois se vocês quiserem olhar, eu trouxe ovo, larva, pupa e um mosquito adulto, tá? É bem interessante, vocês vão ver como que o ovo é muito pequenininho e que assim, não tem como a gente enxergar esses ovinhos nas nossas residências, tá? Que tem que ter o cuidado mesmo e fazer toda a prevenção necessária. Então o ovo, ó, ele mede aproximadamente 1 milímetro, praticamente invisível a olho nu, né? E ele pode ficar no local seco por mais de 1 ano, tá? Eu posso deixar um copinho de água aqui, daí 1 ano eu venho aqui, encho esse copo de água. Se a fêmea botou os ovinhos ali na borda daquele copo, quando eu colocar a água e ele entrar em contato com a água, de 7 a 10 dias ele vira um mosquito, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, no inverno ninguém pensa na dengue, né? A dengue acaba no inverno. Não é que acaba, os ovos estão adormecidos, esperando a primeira chuva, o primeiro descuido para a água entrar naquele vasilhame e os ovos nascerem, tá? A larva, né? Geralmente, quando a gente encontra na casa da gente, já está nesse estágio de larva. E aí é quando o agente de endemia consegue entrar na residência, jogar o larvicida, que é aquele pozinho, né, o veneno, e consegue matar as larvas, tá? E é nessa fase que a gente tem que eliminar o criador, tá? Porque é muito mais fácil eliminar uma vasilhinha com, não sei, que seja 3 larvinhas, do que um mosquito voando depois, né? Nem aquela raquete, ela ajuda a gente, né? Aqui a pupa já é um estágio em que ela não se alimenta mais no caso do larvicida que é jogado, e aí de 2 a 3 dias ela vira um mosquito, tá? E o mosquito, ele pode viver, deixa eu passar mais um aqui, ele pode viver de 30 a 35 dias. Nesse tempo que ele consegue viver, se ninguém matar ele pode contaminar até 300 pessoas. Uma única família pode ser contaminada pelo mosquito, né? Por exemplo, eu moro com minha mãe e com meu pai. Se tiver uma fêmea infectada e ela picar nós três vamos ficar doentes, né? E é assim, ela vai pousar em mim,
e vai tentar sugar o meu sangue. Ela conseguiu sugar um pouquinho de sangue, mas não foi o suficiente, e eu mexi, ela vai voar e vai procurar outra pessoa para picar. E aí o maior número de pessoas que ela picar, se ela tiver com vírus, ela vai infectar, tá? Então aqui, ó, por que só a fêmea pica? A fêmea, ela precisa do nosso sangue para amadurecer os ovos dela. O macho, ele se alimenta só de seivas de planta, tá? O macho não pica, só a fêmea. Então ela pica porque ela precisa do nosso sangue para amadurecer os ovos dela e a partir dali ela botar, tá bom? Aí aqui fala do tratamento, né, daquelas doenças lá, que a gente sempre tem que procurar uma unidade de saúde, nunca se automedicar. E as medidas preventivas. Antes de falar das medidas preventivas, eu vou falar da questão do fumacê, tá? Porque quando começa a infestar a cidade de mosquito, todo mundo, por que não passa o fumacê? Porque passa logo esse fumacê para acabar com esses mosquitos. O que acontece? O fumacê, ele é liberado pelo Estado de acordo com o alto índice de pessoas doentes. Então, assim, não é simplesmente a prefeitura, está tendo infestação, eu vou soltar o fumacê. Então, a gente precisa da liberação do Estado de acordo com o número de pessoas doentes, tá? E o fumacê, ele mata tudo. Ele mata abelha, ele mata passarinho, ele vai fazer mal para o cachorro. E aí, às vezes, o mosquito mesmo que está dentro da nossa casa, não acontece nada, né? E assim, outra coisa, quando o fumacê está passando, a gente tem que abrir porta, janela, tudo, movimentar os móveis para fazer o mosquito voar e esse veneno atingir esse mosquito. Se eu fecho tudo e me escondo, não vai adiantar nada. E daí 2 horas, 1h30, 2 horas, esse veneno já baixa e já não faz efeito nenhum. Então, por isso que a gente tem que intensificar as medidas preventivas, tá? E como que eu faço isso? Não deixando a água parada, tá bem? A gente vê muitas questões de acumuladores. E às vezes esses acumuladores não deixam a gente entrar na residência deles. E às vezes tem, assim, coisa guardada do chão até o teto, tá? A gente até está com um mutirão, né, os finais de semana. Cada final de semana tem uma região com o mutirão da dengue. A gente justamente faz isso. Tudo que tiver ali de material inservível, o morador coloca para fora de casa, o DENURB, né, na parceria com a Vigilância Epidemiológica, passa recolhendo para a gente diminuir o máximo possível os criadouros de dengue, tá? Então, o que eu preciso fazer na minha casa para não deixar o mosquito nascer? Limpar e vedar as caixas d'água. Às vezes, ainda mais com essas chuvas fortes, né, que estão vindo aqui para a cidade, o vento vem e joga aquela tampa e vai embora. Perdi a tampa. Aí, até eu comprar uma tampa, eu coloco uma telha ou eu coloco uma madeira, ali sempre vai ter um buraquinho para a fêmea entrar. Até aquele suspiro da caixa d'água, se a gente não vedar com uma telinha, ele vai virar um criador de mosquito. E aí o que acontece? Tem gente que às vezes liga pra gente e fala assim: moça, pelo amor de Deus, eu abro a torneira aqui da minha casa, sai lava pela torneira. E a minha caixa d'água está tampada. Não tá, ela pode estar tampada, mas não vedada, né? Então o ideal é você comprar uma tela mosquiteiro, do tamanho ali da caixa d'água, você faz essa vedação e depois você cobre com a tampa da caixa normal. Que aí você vai vedar e tampar, tá? Limpar as calhas. Sempre manter a calha limpa, né, de folhas de árvore. Às vezes até a poeira que entra ali naquela calha, com a chuva ela vai impedindo a passagem da água e vai entupindo. Então a gente tem que manter a calha sempre limpa. E outra coisa, às vezes quando chove, a gente, para economizar água, coloca o tambor, né, embaixo da calha para acumular aquela água de chuva. Às vezes o tambor está no local coberto e não tem perigo nenhum, ali não entrou mosquito nenhum.
Eu já fiz vistoria numa casa que a moça fazia isso. O tambor dela ficava guardadinho, embaixo lá do local coberto, e aí começou a chover, ela correu e botou aquele tambor na calha para juntar a água da chuva. E aí, depois que fechou normal ali o tambor, que completou a água, ela fechou com a tampa e ficou esperando 2, 3 dias para lavar o quintal. Quando eu abri aquela tampa, gente, era muita larva que tinha ali, mas muita larva. E ela falou assim, como que pode? Eu só juntei a água e tampei. Ela já estava ali. Ou o ovinho estava preso na calha, quando a chuva veio e jogou lá dentro, ou na própria borda desse tambor, o ovinho já estava preso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Descartar corretamente o lixo, né? Às vezes a gente está na rua ali, correndo, abriu um pacotinho de bala, a criança que saiu da escola correndo ali deixou um pacotinho de biscoito cair no chão, tudo isso vira criador de mosquito, tá, gente? Até nas residências que tem árvores, até uma folha que cai da árvore, se ficar uma barriguinha ali e acumular água, vai virar criador de mosquito, tá? Então a gente tem que eliminar tudo que possa acumular água. Aqui, ó, vedar os galões, como eu disse, né, no exemplo das calhas. Cobrir e secar pneus que não estão sendo utilizados. Você pode até guardar, né, naquele momento que você tira ali do carro, da moto, da bicicleta, mas depois você tem que destinar ele para um local de descarte correto, tá? Porque se ficar ali na sua casa, vai virar criador de mosquito se um dia a água acumular ali dentro do pneu. Limpar e incluir tela nos ralos. Ah, Lívia, eu tenho dificuldade para ir na rua comprar uma telinha mosquiteiro, eu não sei onde que vende. Pega a sacolinha do mercado, recorta ali do tamanho daquele ralinho e veda, tá? Até os ralinhos mais novos agora, eles têm um abre e fecha. Então assim, lavou, abriu, a água escorreu, terminou ali de lavar, ou coloca a sacolinha de plástico, ou fecha o ralinho, tá? Porque ali no ralinho sempre fica uma aguinha parada e ali é o ideal para o mosquito proliferar, tá? Geralmente é escuro, a casa é quente, né? E tem a água que ele precisa, ele faz festa, tá bom? Limpar bandejas de ar-condicionado e geladeira. O ar-condicionado, geralmente a bandeja dele fica pro lado de fora da casa, né? E mesmo assim, você tem que pedir a manutenção para olhar e ver se não está acumulando água, tá? E atrás da geladeira, as mais novas, até tem uma parte de metal que ela tampa o motor. Mas tem umas mais antigas que elas têm uma bandejinha ali e naquela bandejinha acumula água do degelo, tá? Então, às vezes, a gente não preocupa, né, de olhar, mas começou a degelar a geladeira, essa água pinga ali atrás, é escuro, é quente, tem água e vira festa, tá? Ali é uma mansão para ela. Então, vocês arrastam a geladeira, tira essa bandejinha e como que eu faço? Não é simplesmente olhar se está seco. Eu tenho que pegar uma buchinha ou um pano seco e esfregar a borda desse local para eliminar, tirar aquele ovinho que está agarrado lá, tá? Que muitas vezes a gente não enxerga, tá bom? Então, sempre passar uma buchinha, um pano seco, para poder eliminar os ovos. Aqui eu acho que eu já passei, né? Manter vasos de plantas sem pratinho e com areia até a borda. Muitas pessoas já fazem isso, né? Eliminou o pratinho. Uma planta que acumula muito, que a gente encontra foco, que acumula água, é a bromélia, tá? Tem gente que fala que a própria planta produz uma substância que mata a larva, mas nós já encontramos larvas positivas do Aedes aegypti em bromélias. Então, assim, sempre jogar um jato de água ali para fazer aquela água renovar, tá? Ela é uma planta perigosa, mas é linda, né? Fechar os vasos sanitários que não são usados constantemente. Eu moro numa casa de 2 andares, o terraço só é usado para churrasco, só para festa.
Então, uma vez por semana, ou até de 15 em 15 dias é que eu uso lá. Então, pelo menos uma vez por semana, você sobe lá no segundo andar, dá uma descarga no vaso e deixa a tampa fechada, tá? E protege o ralinho. Ah, Olívia, mas eu já ouvi falar que o mosquito só voa de 1 metro a 1,5 metro de altura. É verdade? Não. É verdade. Mas se eu moro aqui no segundo andar do hotel, eu posso ter dengue aqui na minha casa? Posso. Porque aqui eu tenho ralinho, eu tenho uma planta, eu tenho vaso sanitário que não é usado diariamente, no banheiro, né? Que eu não uso todo dia. Se eu moro no 10º andar, a mesma situação, tá? Então eu posso morar no 30º andar de um prédio, que o elevador abre, o mosquito entra comigo, ele vai fazer um passeio no elevador e lá no meu andar ele vai sair e vai encontrar água parada, tá? Então em todos os lugares tem que ser vistoriado. Virar baldes, né, garrafas, como eu disse aqui, ó, sempre deixar, né, de cabeça para baixo, esticar as lonas de cobertura para não formar poça de água. Geralmente quem guarda material de obra, tá, cobre ele com uma lona, justamente para não acontecer de chover e ficar uma pocinha de água num lugar ou outro, coloca a lona. Mas se essa lona não estiver muito bem esticada, vai ter poça d'água e vai virar criador de mosquito, tá? Até laje, gente, de casa agora, né? Às vezes a gente olha, por ter muita chuva, tá chovendo todo dia, essa água não seca. Então a fêmea vai botar na borda ali, na beiradinha da laje, a água vem e vai eclodir os ovos, tá? Se o sol vem e seca essa poça, não tem problema nenhum. A larva não sobrevive sem água. O problema é não secar. E às vezes a gente acha larva em poça de água, em cima da laje. Então assim, arruma um jeitinho de empurrar aquela água, né, com rodo, para fazer ela espalhar e secar ali rapidinho, tá? E sempre tratar, né, a água de piscina e de fontes. Teve uma vez, uma moça morava no 3º andar de um apartamento e ela viu um agente fazendo visita lá na rua. Antes que o agente chegasse na casa dela, ela chamou para fazer uma denúncia. Ela queria denunciar o vizinho. Aí o agente subiu, olhou, realmente viu que precisava ser limpo aquele local, anotou, falou que ia passar lá. E aí ele viu uma fonte dentro da casa dela. E ela toda, né? O moço pode olhar, na minha casa não tem nada. O agente fez a vistoria, encontrou na fonte dela. Então, assim, antes de falar do vizinho, a gente tem que olhar a nossa casa também, né? A prefeitura está cheia de ação para combater o mosquito. Mas se o morador não abre a casa para o agente que tem um olhar clínico entrar e verificar, a nossa ajuda vai pelo ralo abaixo, né? Então a gente precisa da ajuda de todo mundo, tá? Do apoio de todo mundo. Viu que o vizinho não abriu a porta para o agente? Chega lá, conversa com ele. Ô fulano, vamos abrir, vamos olhar. Por mais que não tenha nada na sua casa, deixa ela vistoriar, né? É muito melhor a gente prevenir do que depois vir essa doença e matar um monte de gente, né? É comum acumular água nas marquises. Costuma aparecer. Marquise também. Em todo lugar que acumula água, provavelmente vai ter um foco de mosquito. Vocês fazem vistoria nas marquises, às vezes a gente olha, a gente vê a poça d'água. Tá? Geralmente a gente orienta, né, o proprietário da loja, do prédio. Se ele mostrar resistência, a pessoa pode fazer uma denúncia e aí tem uma equipe de denúncia que vai lá e atende essa demanda. Mas a gente sempre olha, tá? Vou te fazer uma pergunta. Eu moro num lugar, numa casa, ela já é uma casa bem antiga, né? Aqui que acontece? O terraço da minha casa ele é assim, ó. Só que o que acontece? Quando chove ela para e não tem onde a água descer. A calha, ela é assim, ela é para baixo. Uhum. Aí vai do mundo, a calha tem que ir para cima
Para escorrer para fora da casa. Porque senão qualquer bicho pousar e tchau. O mosquito até o que ele faz? Ele gosta de lugar sujo. Ele não vai de lugar limpo. Porque onde está limpo ele não vai. Mas onde tem qualquer coisa suja, ele para ali com a coisa. Essa questão aí de local limpo, local sujo, isso é relativo. Eles preferem locais limpos, água limpa, né? Tanto é que é dentro da casa. Só que aí eu penso assim, uma água que eu acumulei da chuva, eu vou beber? Não. Não, ela é suja para mim. Não. Mas para o mosquito ela tá limpa, Não. né? Eu já encontrei larva em caixa d'água com óleo, com restinho de óleo. Às vezes dá até aquela camadinha de óleo, mas a gente encontra lá também. Então, assim, o mosquito também vai criando resistência, né? Então, por isso a necessidade até assim de se mudando de tempos em tempos o larvicida, justamente para ele não criar resistência. Deixa eu né? te perguntar, porque eu utilizo a água da máquina. Então eu tenho um vasilhame grande, a qual é água da máquina, tem o quê? Sabão em pó, e eu coloco a água sanitária super grossa, entendeu? E deixo lá para mim fazer lavação de quintal, lavação da área de serviço. Essa água, se ela for utilizada a cada 2, 3 dias, e aí você renova por uma outra que a máquina libera, não tem problema. Ela não pode passar de 7 dias, tá? Sim. Porque 7 dias com esse calorão é o suficiente do ovo entrar em contato com a água, nascer a larva e já virar mosquito, tá? Mesmo tendo água sanitária? Mesmo tendo água sanitária. Porque ela evapora rápido, né? É um produto que evapora rápido. Então, assim, se você deixar ele por muito tempo, pode até ser que ache algum ou outro, tá? Assim, não é certeza. Mas o ideal é você usar no máximo 4 dias. Você elimina essa água, né, no que você for lavar, e aí junta outra, mas sempre de 4, nunca deixar passar de 4 dias, tá? Para justamente não acontecer isso. Eu tenho usado também como prevenção álcool com água sanitária, borrifador no álcool e água sanitária. Isso para a planta, né? Para jogar assim, na hora que vê o mosquito, joga nele, ou uma coisa, joga atrás da cama, nesses cantinhos. Sabe, nesses Pode cantinhos. afastar. Matar, eu não digo que mate, tá? Mas pode ser que afaste, tá? Melhorou bastante, tá? E a limpeza na cozinha, lavar com água sanitária e sabão mesmo. Melhorou bastante, porque estava tendo muita muriçoca. E eu tive dengue 2 vezes. Eu tive dengue em 2007 e agora recentemente, dia 1º de março, eu estava com dengue. É perigoso. E outra coisa, o Aedes aegypti não é aquele mosquitinho que fica zunindo no ouvido da gente, tá? Quando a gente apaga a luz para dormir. Aquela lá é outra espécie. O mosquito, o Aedes aegypti, ele é silencioso, tá? E geralmente a gente não sente a picada. A gente só percebe depois. Então, quando a gente apaga a luz e vem aquele mosquitinho zunindo, aquele lá é o pernilongo comum, tá? E aí, outra coisa que você me fez lembrar, a termo de curiosidade, tá, gente? O horário de atividade, né? Vamos dizer assim, que a fêmea costuma picar é o início do dia e o final da tarde. Justamente o horário até que o fumacê passa. Geralmente o fumacê 5 horas da manhã já está passando e depois no final da tarde, né? Agora, eu, por exemplo, estou sozinha lá na minha casa, saí 7 horas da manhã para o trabalho e só vou voltar agora depois que a palestra acabar. Pode ser que tenha fêmea do mosquito lá na minha casa. Então, quando eu chegar e acender as luzes, isso ela vai achar que é de dia. Se ela está com fome, ela vai me procurar para alimentar. Então, assim, não é só durante o dia que o mosquito pica. Se as luzes estiverem apagadas à noite, provavelmente ela não vem. Mas se eu acender a luz, o ambiente vai estar favorável para ela, tá? Tem que matar ela logo. Por isso que a gente tem que eliminar o criador, tá? Aqui, ó, o pão tá acabando, tá? Aqui já até acabou. Só... Foi para acordar, que estava dormindo, né? Aqui, ó, a gente tem um mostruário.
vocês vão ver que o ovo, ele quase que não dá para enxergar. Ó, esse é o ovo. Esse que ela está olhando é o ovo. Vocês vão ver que é minúsculo. Só dá para enxergar porque tem um algodão ali que vai dar um contraste, tá? Aí aqui, ó, tem a larva, a pupa e o mosquito. Aí pode ir passando para vocês olharem e no final eu recolho, tá? Só mais uma coisa que eu lembrei aqui. Doutor Antônio Aguiar, eu assisti uma frente parlamentar contra dengue. Ele acentuou sobre o fumacê. O fumacê, além de atingir o meio ambiente, também pode provocar problemas pulmonares, pode provocar até câncer. Exatamente. Por isso que ele é controlado. Não pode ser Pode liberado, ser assim, exatamente, né, à é o que ele vontade. explicou. Por isso que não tem uma liberação assim de fumacê. Entendeu? Pode perguntar. A gente às vezes recebe mensagens que é para nas segundas e nas sextas a gente colocar meio copo de água sanitária com sal nos galinhos. Isso procede? Então, pode ajudar, tá? Mas não vai ser a solução. Como eu disse, a água sanitária é um produto que evapora muito rápido, tá? Então, assim, pode ser que você mate o que tiver ali, mas não é certeza de que vai acabar. Por isso a importância de você vedar o ralinho. Porque assim, vamos supor, na hora que você está lavando ali um banheiro, por exemplo, né? O banheiro que escorre a água do nosso banho, não tem problema, porque todo dia ele está renovando e tem sabão, tem vários produtos, né? Mas aquele ralinho que fica do lado de fora ali do vaso ou embaixo da pia, esse depois que você lavar, se tiver algum ovinho ali na borda, a água vai jogar ele para dentro do ralo e ele vai nascer, né? Se você colocar uma telinha mosquiteiro ou uma sacolinha plástica, ele até vai virar mosquito, mas ele não consegue sair dali. E aí sem alimento ele morre. Manter fechado. Se ele tiver aquela portinha de fechar, beleza. Você lavou, secou, fechou. Se não, depois de fechar, de lavado, você tampa com uma telinha ou uma sacolinha plástica, tá? Aqui já são as larvinhas. As larvinhas, né? Isso, são larvas. Deixa eu pegar o outro, que aí passa pro lado de cá. Tem dois para lá, dois para lá. Eu coloquei dois. Quando você limpou, ela tem que fazer uma higienização? Pode fazer higienização, pode. Depois que você utilizar essa água, porque assim, na verdade, você acumulou a água. Então, o que estava ali dentro de ovo já teve contato com a água, né? E aí, se tiver alguma coisa lá, já nasceu ou tá para nascer. Você jogou aquela água para lavar, ele foi embora ali no ralo, secou, o sol secou, não tem problema. Você vai guardar o tambor, você pode passar, porque nem todo lugar a água vai pegar. Então pode estar na borda, né, do outro lado. Você passa ali a buchinha, faz a higienização e tampa ou coloca de cabeça para baixo, que aí dificulta da fêmea entrar e botar os ovos. Eu pego a roupa da roupa, a água da máquina. Quando eu estou lavando, eu já tiro ela, a água que ralinha assim, jogo com força, me balde ali dentro e guardo. Isso, aí o que tiver lá já vai embora também no Eu ralo. jogo assim, não guardo água não. Eu lavo, toda vez que eu lavo roupa, eu lavo, sabe? Sim, isso, é bom. Porque aí você renova aquela água que está no ralo Assim também. que eu faço. Também gosto de fazer isso. A piscina tem aquela margarida de cloro, né? Geralmente você deixa ali e ela dura por um tempo. Enquanto ela tiver com aquele cloro, é só você manter observando. Porque pode ser que a fêmea bote ali na borda, aonde ela vê percebe que é úmido, que pode bater água ali para os ovinhos dela nascer, ela vai botar. Então, pelo menos uma vez por semana, você pega uma buchinha seca e limpa a borda da piscina e mantém ela com cloro, tá? E até no inverno, tá, gente? A piscina fica cheia também de água no inverno, porque se você tirar a água toda, ela racha, né? Então, manter essa limpeza também. Mesmo que você coloque uma lona por cima,
Pelo menos uma vez por semana você vai lá, limpa a borda dessa piscina e mantém o cloro lá dentro. Nunca deixa sem cloro, tá? Deixa eu pegar outra parte aqui enquanto isso. Esse remédio aerosol de matar, ele gás mesmo. Esse spray, ele pode ser que mate, tá? Mas ele vai ajudar a espantar, né? Ele não vai ficar na sua casa de repente, mas se passando ali, pode ser que mate, eu acredito que sim. Porque também não iam vender, né, um produto que não fosse eficaz. E aí, gente, o cuidado que a gente tem que ter, o mosquito ele pode voar num raio até de 300 metros. Então, assim, na minha casa pode não ter nada, pode ter no vizinho e ele pode fazer a festa num quarteirão, né? Então, por isso, o cuidado que a gente tem que ter. Problema, assim, a Covid, a gente pega, isolou, acaba ali. A dengue não, o mosquito me picou, foi para casa do vizinho, ele vai infectar todo mundo, né? Eu comprei saco de lixo de citronela. A senhora viu? Mas eu comprei um saco de lixo de citronela. Ele vai repelir, né? É igual o repelente, ele repele, mas ele não mata, tá? Então, se for comer, tem que passar direto. Tem que passar direto. O ideal é até ir num dermatologista, né? Que ele vai orientar quantas vezes por dia tem que passar o melhor repelente para você usar, tá? Eu só vi esse negócio aí. É isso. Obrigada. Nossa, foi excelente. Nós te agradecemos Muito obrigado. pela atenção, pelas dúvidas que as pessoas tinham, que você tirou. E muito obrigado pela sua participação, tá bom? Quando tiver algum outro tema, vou lembrar de você, a gente chama.